Olá, meu irmão, minha irmã, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Quero te acolher, desejar que a paz de Jesus esteja no teu coração. Hoje, já quinta-feira, dia 27 de junho, e nós estamos chegando para o final do mês. Eu quero deixar um convitinho para você aqui bem especial. Nós vamos ter nesse mês agora de julho, que vamos começar, então a novena, terço novena, né, uma oração de São Bento, 9 dias. E depois nós vamos ter na sequência a novena em honra de Nossa Senhora do Carmo, porque dia 16 de julho é dia de Nossa Senhora do Carmo e nós, como carmelitas, não podemos deixar de fazer a novena do Carmo. Fazemos nas nossas paróquias, mas o Frei Luís também faz por onde fazer aqui. É uma novena muito bonita e acredito que você vai rezar conosco. Quero também lembrar que às 15 horas temos o Terço da Misericórdia, às 18 horas do Ângelo. E ainda lembrar que a igreja hoje nos convida a fazer a memória de São Cirilo de Alexandria. Cirilo de Alexandria foi bispo e doutor da igreja. Cirilo é do ano de 370 a 444 depois de Jesus. Foi patriarca em Jerusalém, do Egito, teólogo, aprofundou sobre o mistério de Cristo, ou seja, um estudioso, também combateu o nestorianismo, que é algo muito interessante para se estudar na internet, você só escrever ali esse movimento da época que deu tanto trabalho e que a igreja teve que lutar e defender lá no concílio de Éfeso de 431, as verdades mais sagradas que esse movimento combatia e dizia não existir. Vamos ouvir a palavra de Deus. Primeira leitura. Leitura do segundo livro dos Reis. Joaquim tinha 18 anos quando começou a reinar e reinou 3 meses em Jerusalém. Sua mãe chamava-se Noestã, filha de Elnatã de Jerusalém. E ele fez o mal diante do Senhor, segundo tudo que seu pai tinha feito. Naquele tempo, os oficiais de Nabucodonosor, rei da Babilônia, marcharam contra Jerusalém e a cidade foi sitiada. Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio em pessoa atacar a cidade, enquanto os seus soldados a sitiavam. Então, Joaquim, rei de Judá, apresentou-se ao rei da Babilônia com sua mãe, seus servos, seus príncipes e seus eunucos, e o rei da Babilônia os fez prisioneiros. Isto aconteceu no 8º ano do seu reinado. Nabucodonosor levou todos os tesouros do templo do Senhor e do palácio real, e quebrou todos os objetos de ouro que Salomão, rei de Israel, havia fabricado para o templo do Senhor, conforme o Senhor havia anunciado. Levou para o cativeiro Jerusalém inteira, todos os príncipes e todos os valentes do exército, num total de 10.000 exilados, e todos os ferreiros e serralheiros. Só deixou a população mais pobre do país. Deportou Joaquim para a Babilônia, e do mesmo modo exilou de Jerusalém para a Babilônia a rainha mãe, as mulheres do rei, seus eunucos e todos os nobres do país. Todos os homens fortes, num total de 7.000, os ferreiros e os serralheiros em número de 1.000. Todos os homens capazes de empunhar armas foram conduzidos para o exílio pelo rei da Babilônia. E em lugar de Joaquim, ele nomeou seu tio paterno, Matanias, mudando-lhe o nome para Sedecias. Palavra do Senhor. Salmo responsorial. Por vosso nome e vossa glória, libertai-nos, ó Senhor. Invadiram nossa herança os fiéis, profanaram, ó Senhor, o vosso templo. Jerusalém foi reduzida a ruínas. Lançaram aos abutres como pastos os cadáveres dos vossos servidores, e as feras da floresta entregaram os corpos dos fiéis, vossos eleitos. Por vosso nome e vossa glória, libertai-nos, ó Senhor. Derramaram o seu sangue como água
e em torno das muralhas de Sião, e não houve quem lhes desse sepultura. Nós nos tornamos o opróbrio dos vizinhos, um objeto de desprezo e zombaria para os povos e aqueles que nos cercam. Mas até quando, ó Senhor, veremos isto? Conservareis eternamente a vossa ira? Como fogo arderá a vossa cólera? Por vosso nome e vossa glória, libertai-nos, ó Senhor. Não lembreis as nossas culpas do passado, mas venha logo sobre nós vossa bondade, pois estamos humilhados em extremo. Ajudai-nos, nosso Deus e Salvador, por vosso nome e vossa glória, libertai-nos. Por vosso nome, perdoai nossos pecados. Por vosso nome e vossa glória, libertai-nos, ó Senhor. Aclamação ao Santo Evangelho. Aleluia, aleluia, aleluia. Quem me ama realmente guardará minha palavra, e meu Pai o amará, e a ele nós viremos. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade do meu Pai que está nos céus. Naquele dia, muitos vão me dizer: Senhor, Senhor, não foi em teu nome que profetizamos? Não foi em teu nome que expulsamos demônios? E não foi em teu nome que fizemos muitos milagres? Então eu lhes direi publicamente: jamais vos conheci. Afastai-vos de mim, vós que praticais o mal. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu, porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve estas minhas palavras e não as põe em prática é como um homem sem juízo que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa, e a casa caiu, e a sua ruína foi completa. Quando Jesus acabou de dizer estas palavras, as multidões ficaram admiradas com seu ensinamento. De fato, ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, convido você a refletir um pouquinho agora sobre as leituras que nós ouvimos e bem interessante, sobretudo a primeira leitura. Veja, ali nós ouvimos a narrativa, ela está num contexto da primeira deportação de Jerusalém para a Babilônia. Aqui tem uma história grande, longa, que para você que gosta de história e se interessa pelas coisas da Sagrada Escritura, então precisa olhar essa história, né? A deportação para a Babilônia em 597 a.C. E depois vai narrar, aqui na leitura é um pequeno recorte, o rei Nabucodonosor invadiu Jerusalém, sitia, ou seja, domina Jerusalém, e vai depor do trono Joaquim, vai roubar os vasos de ouro, as riquezas do templo, o sagrado, vai deixar as pessoas sem o templo, sem o sagrado, vai levar parte desse povo para o exílio, e aí essa história é longa, dolorida, sofrida, mas tem um final em Deus, porque a mão de Deus não falha. Mas é bonito também perceber que mais para frente, Israel, ou seja, o povo de Deus, relendo essa história, atribui a si mesmo, percebe que eles foram infiéis ao Senhor. Só que eles tomam isso por castigo. E, na verdade, não é por castigo, não é? Eles não cuidaram o quanto deveria cuidar,
Então alguém de fora vem e toma posse, invade, faz o desmando. Quanto dói hoje para nós, sobretudo católicos, cristãos católicos que somos, quando a gente vê uma igreja ser depredada, quando a gente vê a imagem de um santo ser quebrada, Maria Santíssima, fere a nossa alma, fere o nosso coração. Faz parte da nossa vida essa fé, essa história de imagens, de fé, das relíquias, do histórico como um todo da nossa caminhada de fé. Então Nabucodonosor vai quebrar tudo, destruir tudo. Bom, a história é longa, depois vai ser reconstruída Jerusalém, bem lá para frente, e essa é uma história que vai continuar. No Evangelho, Jesus diz: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Então, mais uma vez, Jesus chama a atenção que não basta apenas uma expressão de fé bonita, mas oca, falsa. Um discurso bonito, mas sem testemunho. Então, mais do que tudo, é preciso o seu compromisso para com o Senhor. E esse compromisso passa pela vida do próximo. Eu digo isso quase sempre. Às vezes fica muito repetitivo aqui, mas não consigo ver de outra forma. E a Sagrada Escritura é assim, a Palavra de Deus é assim, os ensinamentos de Jesus é assim. De que nós estamos em um meio que ou a gente dá testemunho daquilo que a gente crê e a gente vive isso, e isso vai fazer toda uma diferença, nosso testemunho. Ou então, cada vez mais vai se perder as riquezas que ao longo da história, com muito sacrifício, nossos bisos, nossos avós cultivaram, contaram para nós, nos ensinaram a nossa fé. A fé que nos move, a fé que nos impulsiona, a fé que nos molda, a fé que nos controla, porque nos ensina caminhos de fatos contraditórios ao mundo, mas acertados com os ensinamentos do Senhor. Muito bem. Amanhã, se Deus quiser, a gente se encontra. Deus abençoe você, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.